Olá pessoal do TEDx Porto, Marcos Piangers aqui, entrando em contato diretamente do Brasil. Para você que está no TEDx Porto, discutindo as alterações climáticas. Quero começar lendo as 4 principais ações, segundo Jonathan Safran Foer, o autor do livro Nós Somos o Clima, recém-lançado aqui no Brasil. Ele diz: as 4 coisas de maior impacto que uma pessoa sozinha pode fazer para combater as mudanças climáticas são: número 1, ter uma alimentação à base de plantas. Eu e você, a gente sabe que a carne e a criação de gado para a alimentação é um dos principais impactos que a gente causa no planeta. Número 2, evitar viajar de avião. Porque você sabe, o avião polui mais até do que os carros. Número 3, abrir mão de ter um carro. A poluição que um carro causa pode acontecer mesmo carro a combustão ou mesmo com carro elétrico, se a matriz energética daquele país, se a produção de eletricidade naquele país não é uma produção limpa. Eu falo diretamente do Brasil. Aqui temos hidrelétricas. A energia, basicamente a maioria da energia produzida aqui no Brasil é limpa. Investimos em energia solar, investimos em energia eólica, mas a maioria da nossa produção de energia é hidrelétrica, utilizando os rios que o Brasil tem. Talvez eu esteja falando aqui do futuro. Aí sim, com a produção de energia elétrica sustentável, é possível fazer a migração para carros elétricos. E aí esse terceiro ponto fica obsoleto. Mas o último ponto é ter menos filhos. O Jonathan Safran Foer fala para que as pessoas tenham menos filhos. E o impacto que um ser humano causa, a chegada de um novo humano causa no mundo é muito grande. E é sobre isso que eu gostaria de falar. A gente tem que discutir alterações climáticas e a gente tem que discutir soluções para alterações climáticas, mas eu acredito que a chegada de uma criança, a chegada de um filho, pode não ser um impacto negativo para o clima, pelo contrário. E por que eu digo isso? Eu sou pai de 2 meninas, a Anitta e a Aurora. E considero que, antes de conhecê-las, há 18 anos atrás, nasceu a minha primeira filha, eu era uma pessoa que vivia para mim mesmo. Como tantos humanos no mundo hoje, a gente só descobre a possibilidade de viver para outra pessoa quando fazemos algum trabalho voluntário, quando achamos uma causa, um propósito e uma necessidade de legado, ou então quando encontramos um filho. A Anitta e a Aurora acabaram me transformando, sem eu pedir, numa pessoa, num homem muito mais sensível. E muito mais preocupado com o clima. E muito mais preocupado com os outros e com o futuro do planeta. Porque basicamente esse planeta aqui, ele é a nossa casa e provavelmente nossa única casa. Eu, como todo menino que chega ao mundo, cheguei bom, bondoso, carinhoso. Se você entrega um bebê no colo de um menino de 5 anos, ele vai cuidar daquele bebê. Ele vai tentar ser o mais carinhoso possível. Mas aos poucos, nós homens especialmente, somos embrutecidos. Somos levados a acreditar que a masculinidade, que o ser masculino é ser violento, agressivo, competitivo, é usar a nossa força para destruição. Para a destruição de nós mesmos, quando tentamos provar nossa masculinidade bebendo todas, dirigindo de forma violenta, arriscando nossas próprias vidas, mostrando para os outros que não temos medo de nada, somos destemidos e, portanto, somos mais homens. Nos ensinam que masculinidade é a mesma coisa do que colocar sua própria vida em risco. E nos ensinam que masculinidade é não cuidar de si mesmo, nem das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que muitos homens fogem da paternidade, muitos homens fogem do casamento, muitos homens constroem suas vidas com base meramente naquilo que é palpável, naquilo que são coisas. Todo homem acaba enebriado por essa ideia de que o nosso papel aqui é juntar riquezas. E são muitos os homens que chegam ao final da vida e se arrependem.
São muitos os homens que chegam ao final da vida e dizem: deveria ter vivido uma vida mais verdadeira para mim mesmo, mais conectada com minha família e com os meus amigos. Não devia ter trabalhado tanto. São muitos os arrependimentos no leito de morte. E isso é o que nos mostra algumas pesquisas nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Os arrependimentos humanos são sempre os mesmos. E como dizia Robert Kennedy, naquele famoso discurso, ele dizia que o Produto Interno Bruto, o PIB, ou o GDP, não mede a força dos nossos abraços, a beleza da nossa poesia, não mede o quão feliz estão os nossos funcionários. Agora, o Produto Interno Bruto, o GDP, ele vai medir se a gente poluir nossos rios e precisar comprar água potável. Ele vai crescer se a gente poluir nosso oxigênio e precisar que todo mundo ande com um tubinho de oxigênio que você vai ter que comprar na venda. Aí o PIB cresce. Só que, como disse o fundador da revista Forbes em 1917, na primeira abertura, no primeiro artigo escrito na revista Forbes, número 1, ele diz: empresas são feitas para produzir felicidade e não montanhas de dinheiro. Eu e você, em geral homens, são levados a acreditar que o nosso papel aqui na Terra é produzir montanhas de dinheiro. Mas quando chega um filho, quando chega uma criança, a gente é impactado por uma novidade. Uma pessoa que a gente ama além da gente, uma pessoa que a gente ama talvez mais do que a gente mesmo, e uma pessoa que nos ensina tanto que é importante cuidar dos outros, e ensina tanto um homem que não estava muito preocupado em ser um cuidador, que não tinha dentro dele a noção de cuidar do próximo, só cuidar de si mesmo, e nem muitas vezes de cuidar de si mesmo. Homens que se destroem, homens que são a maioria das violências, dos homicídios, homens que são, lamentavelmente, a maioria dos suicídios no mundo. Nós, homens, a gente se mata 4 vezes mais do que as mulheres. Ao homem não é permitido ter medo, ao homem não é permitido ter alegria nem tristeza, ao homem não é permitido ter nojo, e das 5 emoções base do Paul Ekman, apenas a raiva é permitida ao homem. E esse é um homem que vive a vida tentando acumular riqueza e responde de forma muito ressentida e muito raivosa toda vez que alguém se coloca na sua frente nessa missão. Nessa missão para lugar nenhum. Muitas vezes é uma viagem para lugar nenhum. Por essas e por outras, que existe um termo chamado petromasculinity, que é aquele comportamento masculino de destruição de si mesmo e do outro através de barulho e fumaça. Através da imposição da sua masculinidade em oposição ao cuidado, à sensibilidade. E aqui entra o meu argumento a favor das crianças. Aqui entra o meu argumento a favor de ter filhos. Uma criança chega na sua vida e você aprende a virar um cuidador. Você vira um homem mais sensível. Você vira um homem que se preocupa com o futuro dessa criança e em qual mundo ela vai viver. Você se torna um ser humano menos egoísta, menos focado em bens materiais, mais focado em tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Foi o que aconteceu comigo. As minhas filhas me ensinaram a ser mais sensível, a perceber os desequilíbrios sociais em termos de gênero, em termos de raça. E principalmente as minhas filhas me despertaram a vontade de cuidar bem da casa delas. Porque se eu amo as minhas filhas, eu tenho que, aprender a me cuidar. Aprender que homem chora, homem vai em terapia, homem conversa com os amigos, homem tem que aprender a lidar com suas próprias emoções e tem que aprender a ser um bom cuidador. Eu não sou menos homem se eu troco fralda, eu sou mais homem. Número 2, aprender a cuidar do outro. Se manter preocupado, se manter sensível, se manter empático, se manter atento para como que eu posso cuidar do outro. Aos poucos os nossos filhos vão nos ensinando que toda criança é meu filho. Todo adulto é meu irmão. Todo idoso é a minha mãe. Aos poucos, uma criança pode ensinar a um adulto, a um homem, a um pai,
que estamos todos no mesmo time. E esse time se chama time humano. E a nossa disputa não pode ser um contra os outros. A nossa união deve estabelecer que eu preciso me cuidar, cuidar dos outros e cuidar da terra em que eu vivo. Pode parecer contraditório, eu sou um homem branco, vivendo num país que foi cheio de índios. Em algum momento, nas Américas, aconteceu um genocídio de povos originários. Hoje é importante a gente relembrar quem era dono dessa terra aqui. Eu estou em cima de uma terra da tribo Tupi-Guarani, uma cidade chamada Curitiba, e uma cidade onde se usa muito o termo piá para designar um menino, uma criança do sexo masculino. Piá vem do Tupi-Guarani, a língua dos povos originários dessa região. E piá significa pedaço do meu coração que anda. É isso que eu tenho nas minhas duas filhas, a Anitta e a Aurora. São dois pedaços do meu coração que anda por essa terra. E se eu fizer um caminho para o espaço sideral de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos-luz, eu não vou encontrar vida. Eu não vou encontrar a beleza de um abraço, a beleza de uma poesia, a beleza de um choro. Eu não vou ouvir crianças rindo, fazendo bagunça, se lambuzando com chocolate e brincando de esconde-esconde. E se eu viajar milhões e milhões e milhões e milhões de anos para o passado, eu também não vou encontrar crianças sorrindo, e nem famílias jantando de noite, e nem pais criando música junto com seus filhos. Há milhões de anos atrás, tudo que existia nessa terra era formação. Era a era do gelo e eram, em outros momentos, vulcões, não permitindo a vida existir na sua plenitude. Eu e você somos privilegiados de viver hoje, nessa terra, com essa qualidade de vida, de viver hoje com essa consciência, com essa possibilidade de estarmos conectados e discutindo o clima à distância. Eu e você somos privilegiados, porque se você olhar para o espaço sideral e viajar por milhões e milhões e milhões de anos, talvez você não ouça uma risada de criança. Só existe risada de criança, abraço de pais e filhos aqui nessa terra, nossa única casa. E precisamos cuidar dessa casa. Precisamos cuidar dessa casa para que novas gerações possam continuar existindo. Eu sou contra deixarmos de ter filhos, porque os filhos nos sensibilizam, porque os filhos nos conectam com o nosso melhor, porque os filhos nos mostram um caminho e uma chance. Existe um grande provérbio africano que diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia. A criação de crianças é um trabalho em equipe, do time humano. Mas eu gosto de falar essa frase ao contrário. E termino assim. Podemos dizer que para criar uma criança é necessário uma aldeia. Mas para criar uma aldeia também é necessário uma criança. A criança é o motivo da aldeia continuar existindo. A criança é o motivo da renovação da esperança. E se existe um motivo para a gente cuidar bem desse planeta, não é porque o planeta vai deixar de existir, o planeta vai continuar aqui para sempre, para além dos humanos. Se existe um motivo para a gente manter esse planeta vivo e funcionando, esse planeta cheio de vida, é por causa da risada das crianças, do abraço entre família, do amor entre amigos. Esse é o único sentido de nós estarmos aqui celebrando a humanidade. Somos o mesmo time. Precisamos cuidar da nossa casa. E precisamos sempre dizer bem-vindos. Bem-vindos, bebês. Estamos cuidando bem da terra por vocês. Muito obrigado.